E aí pessoal, tudo bem? Recentemente eu estive em Israel e tive a oportunidade de conhecer Jerusalém e Tel Aviv e muitas pessoas vieram me perguntar se tem algum empecilho, se é muito difícil entrar no país, se com relação a conflitos, se tem conflito, se não tem, como é. Então eu resolvi fazer esse vídeo para dar algumas dicas para vocês, o que vocês precisam saber para vocês visitarem aquele país que de antemão eu digo para vocês que é muito lindo, é muito bonito, é um país assim que o moderno e o antigo e a riqueza de histórias é imensa, enorme, tá? Então vamos lá. Primeiro, a primeira dica que eu dou para vocês é baseado primeiramente dentro de uma pessoa que visitou, ficou 3 dias em Jerusalém e depois fiquei um dia em Tel Aviv, tá? Que era o prazo que eu tinha de tempo da minha viagem, do meu percurso para ficar lá. A primeira coisa que eu diria para vocês é verifique a época do ano que você quer ir. Eu não aconselharia, se você vai a Jerusalém, que eu acho que é o principal lugar que você tem que ir em Israel, é você visitar Jerusalém em época festiva, como por exemplo a Semana Santa. As ruas de Jerusalém são muito estreitas, então se você tem uma peregrinação lá, em tempos normais, fora de temporada, vamos dizer, os locais já ficam um pouco cheios. Por exemplo, Santo Sepulcro você às vezes não consegue ir no primeiro dia, a fila é muito grande, então você tem que dosar um pouco em relação a isso. Se você tem essa possibilidade de marcar uma época que é fora de temporada, é melhor. Essa é a primeira dica que eu daria para vocês. A segunda dica é a passagem. Quanto antes vocês comprarem a passagem para lá, melhor, porque o voo sai daqui. Eu peguei Guarulhos, Paris e Tel Aviv. Então não costuma ter uns voos muito baratos. Eu organizei minha viagem já em torno de 11 meses antes que eu comprei minhas passagens, tá? A terceira dica é hospedagem. Eu fiquei no Airbnb porque eu sou mochileiro. Eu não, ou eu fico em hostel ou eu fico em Airbnb. Foi a primeira experiência que eu tive com Airbnb lá, que eu viajando, fazendo mochilão, e foi uma experiência muito boa. Não tive problema algum. Eu marquei a hospedagem aqui mesmo. Fui conversando com o rapaz daqui mesmo, antes, vários meses antes, e ele me respondeu tudo, deu certinho. Quando eu cheguei em Jerusalém, eu já fui para a casa dele, eu e minha namorada ficou lá. A casa tinha um quarto pra gente, tinha uma cozinha e um banheiro. O dono mal ficava na casa, mas assim, você precisa de um lugar para você só dormir. Se você não for muito fresco ou não tiver muita coisa, você precisar de um lugar, água quente, privacidade, acabou, porque você vai chegar à noite e em casa você vai estar morto de sono e vai querer dormir para aproveitar no outro dia, tá? O outro detalhe para dizer para vocês é o passaporte. O passaporte, para você chegar lá, eles pedem que seu passaporte esteja válido por pelo menos 60 dias até o período quando você chega lá. Quando eu fui, meu passaporte ainda estaria 60 dias antes de vencer. Eu optei por tirar um novo para não ter problema. Então, você tira o passaporte hoje, ele vale por 10 anos e você pode continuar com ele ainda mais tempo. Então, eu aconselho você a tirar. Outro detalhe é o seguro viagem. Você tem que ter o seguro viagem. Apesar que Israel não entra na obrigatoriedade do seguro viagem, mas como você passa por Paris, ou você pode fazer uma conexão em outra cidade da União Europeia, ou país, né, da União Europeia, pode ser obrigatório e isso pode te dar problema. Seguro viagem em torno de R$ 400, R$ 450. É um dinheiro que você pode não precisar, mas se você necessitar utilizar, ele vai cair muito bem, tá? É uma forma de você realmente estar seguro naquele país, tá? O outro detalhe é o cartão internacional de vacinação. Você entra no site da Organização Mundial de Saúde e tira Organização Mundial de Saúde e tira esse site. Só você digitar cartão internacional de vacinação. O visto, pessoal, não precisa tirar visto para entrar em Israel. O visto é dado no momento que você faz a imigração. Só que tem um detalhe: esse visto ele é dado, não é carimbado no seu passaporte. Esse visto é um papel que eles te dão, que você tem que andar com ele junto do seu passaporte. Em qualquer momento lá você pode ser parado por alguma autoridade e eles podem exigir os seus documentos. E o visto é a única comprovação que você tem que você é brasileiro, que você é turista, etc, etc. Eles te dão um visto que você na entrada do país, e quando você sai na imigração eles te dão um outro certificado que você está saindo. Vou mostrar aí no vídeo para vocês. O azulzinho é da entrada e o rosa é da saída, tá? Outra dica para vocês. Gente, não levem mala.
de arrastar de rodinha, levem mochila, compre uma mochila grande e leva ela. Por quê? Você desce mais rápido do avião, você não precisa esperar a bagagem, você põe a sua mochila no compartimento, no bin, em cima do avião. Se você quiser pegar alguma coisa no meio da viagem, você pega. E também isso vai estar relacionado à sua mobilidade urbana lá. Eu vou explicar logo por quê. O que acontece? Lá tudo você pode, você não precisa usar táxi, não precisa usar Uber. Aliás, eu já vi alguns depoimentos de pessoas que foram para lá que tiveram problemas com isso. Que o taxista fala que é um preço, depois fala que é outro. Não costumam ser muito honestos em relação a isso. Mas como eu não usei, eu não sei. Eu peguei ônibus, peguei metrô, o transporte funciona numa boa. E eu vou dar uma grande dica para vocês, que foi uma coisa que me ajudou muito a conhecer o país, né, as cidades que eu fui. Aluguel de patinete. Eu fiz um cadastro no Bird pela internet mesmo. Lá em vários lugares na rua tem Wi-Fi gratuito. Então você faz o cadastro aqui mesmo no Brasil, entra, baixa o aplicativo e patinete tem assim a rodo espalhado na cidade. Patinete e bicicleta elétrica. Então, para vocês terem uma ideia, eu fui para o aeroporto de patinete. Vou estar mostrando aí para vocês. Era em torno de meia-noite, eu estava indo para a estação, pegar um trem para ir para o aeroporto. Vamos ver minha namorada de patinete. Então, esse é uma boa dica, é você usar mochila, porque é barato, você conhece o lugar, você vai estar se divertindo, se transportando, se divertindo. Tá? Um outro detalhe é o câmbio. O câmbio lá, a moeda lá é o NIS, N-I-S ou shekel. O câmbio para o real é aproximadamente 1 para 1, tá? Um shekel vale aproximadamente 1,10 reais, um real e 10 centavos, mais ou menos isso aí. Então você pode fazer a conta desse jeito, tá? Outra coisa, os pontos turísticos que você tem lá. Jerusalém, gente, tem muito lugar turístico, tem muito lugar assim com uma energia boa ou ruim, depende de como você vai, se você vai mais para o sentido histórico, como eu fui, ou se você vai por uma peregrinação, porque afinal de contas lá foi onde Jesus teria vivido, teria pregado e ocorrido, tem muitos pontos lá que remetem àquela época de Cristo. Esses locais são todos gratuitos, você não paga para entrar neles, você não paga para passar na Via Cruz, você não paga no Santo Sepulcro, se você for a Belém, onde Jesus nasceu, você não paga para entrar na Igreja da Natividade, são todos gratuitos. O único lugar que a gente pagou foi no Museu do Holocausto, que é o Museu de Israel, só ali que a gente pagou, que foi aproximadamente 35 shekels, né, 40 reais, vamos dizer, mas vale a pena. Tá? A alimentação lá, um prato simples é em torno de de 20 a 30 shekels, tá? Mas a gente não comprava salgadinho não, a gente comprava fruta. Lá o mercado árabe lá é fantástico, tem de fruta, tem chocolate, tem de tudo. Vou mostrar algumas fotos aí para vocês. A variedade é muito grande, então você pode comprar e pôr numa mochilinha. Eu levo uma sacolinha pequenininha daquelas de corrida, de quando você pratica alguma prova de corrida, a gente levava eles e colocava, tá? Um outro detalhe é que quando você for para lá, marque o percurso dos locais que você quer visitar. Às vezes, pelo tempo que você for, as opções de visita nem sempre vai dar para ser todas, não vai dar para visitar todos os lugares. Então é bom você pôr por ordem de prioridade, porque assim você marca um percurso no Google Maps mesmo, de onde você quer visitar. Por exemplo, quando eu fui, o meu primeiro dia era fazer a Via Dolorosa, o caminho que Jesus teria percorrido com a cruz. Ela acaba no Santo Sepulcro, eu iria ao Santo Sepulcro, eu fui, visitei, depois eu saí de lá, fui para o Muro das Lamentações, que era ali pertinho, logo atrás do Muro das Lamentações tem o Domo da Rocha, então você conhece um pouco a geografia do lugar para você aproveitar ao máximo aquele percurso, tá? Em relação às pessoas lá, você tem cristãos, você tem judeus, você tem muçulmanos, árabes, tem de tudo, mas o clima é perfeitamente harmônico, não há problema algum. Por exemplo, se você for andar na Via Dolorosa, lá é um mercado árabe, você está passando dentro do mercado árabe, um comércio só pertencente aos árabes. Porém, os judeus vão lá fazer compras, os cristãos passam por lá, então quanto a isso não precisam ficar assustados.
né? O exército é bem presente na rua, o exército de Israel. Então também não se preocupe se em algum momento você está andando na rua, você cruza por um jovem, uma mulher, ou uma criança, não, um jovem ou uma jovem com um fuzil parado passando por você. Isso é totalmente natural. Também, em momento algum me senti ameaçado, eu andava com câmera, com celular, câmera pendurada no pescoço, não tive problema nenhum também. Tá? Então não se preocupe com os costumes deles, vocês vão ver aqueles judeus com aquelas vestimentas pretas para todo lado. Gente, é muito normal e assim, você tem que aprender a entender que aqueles costumes têm o seu valor, né? Não há nenhum tipo de tensão, não há nenhum tipo de nada. Enfim, divirta-se muito em Israel. Os souvenirs são um pouco caros, então assim, eu não aconselho você a comprar souvenir, a não ser que você tenha uma grana boa. Se você for mochileiro igual a mim, você vai pensar um pouco em comprar souvenir. Eu achei os souvenirs um pouco caros, tá? E um detalhe, na saída, quando eu saí de lá, a moça, quando eu entrei, o rapaz apenas perguntou para mim, qual é o seu propósito de estar em Israel? Eu falei que era turista. Ok, ele carimbou carimbou não, me deu o visto e eu fui embora. Mas eu já ouvi casos em que eles pedem para olhar os equipamentos eletrônicos das pessoas. Então esteja no momento do desembarque com o seu celular carregado e tablet também, se você tiver. Eles podem pedir para você olhar, e se tiver descarregado, você vai ter um pouco de problema, porque eles vão esperar carregar, eles vão fazer uma revista mais minuciosa em você. Na saída, parece que foi mais complicado do que na entrada. Eles me fizeram uma entrevista um pouco longa, eu e minha namorada. Eles perguntaram se a gente já morava junto há muito tempo, qual era a distância da minha casa até a dela, se a gente já viajou algumas outras vezes, quais lugares eu visitei em Israel. Assim, eles fazem algumas perguntas, e tudo em inglês, tá, gente? Sempre em inglês, não tem ninguém que fala espanhol lá, todo mundo fala inglês, então é bom você também saber se comunicar um pouquinho em inglês ali, se você não for com alguma excursão. Então é isso, se você tem alguma outra dúvida dos lugares sobre a visita em Israel, deixa aqui nos comentários que eu vou responder à medida do possível, tá bom? No mais, espero que se vocês forem, vocês curtam bastante, pois é um país lindo, é um país com uma tradição enorme, uma história linda, que tem muita coisa para visitar. Eu mesmo pretendo voltar lá mais vezes, tá bom? Um abraço!